A melhor forma de enfrentar o desafio de manter e ampliar as chamadas unidades de preservação é a criação de mecanismos de compensação que prevejam investimentos de recursos. Só assim vai ser possível implantar e manter parques, reservas biológicas, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e outras dentro daquilo que os ambientalistas chamam de reforma tributária sustentável. A deputada Janete Pietá, do PT de São Paulo, é autora de uma proposta de emenda à Constituição neste sentido. É um prazer recebê-la aqui no Palavra Aberta, deputada. Nosso programa também é retransmitido pela Rádio Câmara. No que consiste exatamente essa proposta de emenda à Constituição que já está tramitando aqui no Congresso? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, já que é uma palavra aberta, que você, ouvinte, o telespectador está nos assistindo. PEC é um projeto de emenda à Constituição, né? Então, a abreviação é PEC, P-E-C, né? PEC. Essa PEC, portanto, é um projeto que tem que ser votado na Casa 2 vezes e tem que ter, no mínimo, votos favoráveis, 308 votos favoráveis. Sim, né? Se não tiver, ela é rejeitada. Maioria de 2/3. 2/3. Maioria de 2/3, 308, tem que ser votada 2 vezes na Câmara e no Senado, porque ela vai mudar a Constituição. Então, essa é a primeira explicação básica, numa palavra aberta, porque a gente aqui, né, Paulo, nós usamos... Já está tão habituado... expressões que nem se lembra de Aí, primeira coisa, como é que surgiu essa PEC? Quando eu fiz campanha em 2006 para me eleger deputada federal pela primeira vez, eu conheço em volta da minha cidade, em São Paulo, Guarulhos, várias cidades, como Salesópolis, a nascente do Rio Tietê, como Mariporã, Nazaré, Igaratá, Joanópolis, várias cidades que, na verdade, elas estão ao redor da grande metrópole, né, que abrange 39 municípios, entre eles Guarulhos, e elas nos abastecem, está suprindo a metrópole com água. E eu vou dar um exemplo concreto de Nazaré. Nazaré, as suas principais áreas férteis, como também Salesópolis, foram invadidas pelas águas em represas. Hoje, a cidade busca outras formas de compensação, mas a sua população está proibida de ter uma série de atividades que outra cidade poderia ter. Então, nós... E ela é que abastece. Ela é que nos dá vida, né? Porque sem água, né? 70% é incrível, né? Por exemplo, nós bebemos a água, nada em troca. Então, o que busca esta PEC é estabelecer no artigo 159 da Constituição os mecanismos para que não só o Estado, mas também o município possa da União receber, dos trilhões, né, os 2 trilhões da União, receber uma pequena parcela para que ela seja você não está fazendo mais do que um dever, porque ela está contribuindo para as outras cidades e está impossibilitada de desenvolver uma série de atividades. Às vezes, não pode ter nem cemitério, né? Então, o objetivo da PEC é isso, é inscrever na nossa Constituição uma porcentagem mínima, que eu coloquei 0,5%, mas pode diminuir. Mas o importante é começar com algo uma compensação. Qual é a condição para uma cidade, um município, se beneficiar dessa proposta de emenda à Constituição? Primeiro, desses recursos, todas as áreas ambientais, né? Por exemplo, vou dar... Todo município que tem uma área de preservação. Uma área de preservação. Porque ela tendo uma área de preservação, ela não pode, ela é cerceada de uma série de mecanismos que outra cidade não tem, não é? Então, ela não pode implementar certas indústrias, não pode. E aí é um limite. E ela está contribuindo para o meio ambiente, e aí eu gostaria de dizer que esse ano nós vamos ter o Rio+20, né?
essa nossa PEC, que foi feita 166 de 2007, ela vem exatamente para, no discurso, no artigo 227, 225, é perfeito. Você vai pegar a Constituição e vai ver a importância dos biomas, a importância do meio ambiente. E é mesmo, porque se nós destruirmos o meio ambiente, nós não estamos separados do meio ambiente. Né? Por isso que nós, ao tratarmos de meio ambiente, nós temos que tratar da Terra, do planeta Terra, e da população dos humanos. Como diz um poeta aqui de Brasília, o poeta TT Catalão, o meio ambiente está no meio da gente. Somos nós. Somos nós. A gente fica falando como se fosse uma coisa separada. Não. O meio ambiente é a gente. É a gente, é nós interagindo com a natureza, com a água, com o ar. Né? E nós temos hoje alguns impactos ambientais seríssimos. Essas cidades, elas são preservadas exatamente para manter a água, né? Para manter o ar. Para manter o ecossistema, né? Nós fazemos parte dele. Então, essa emenda à Constituição, esse projeto de emenda à Constituição, visa que tenha harmonia todas as cidades, mas que haja alguma compensação. Agora, não dá para a gente ter um discurso como é importante o meio ambiente, mas não criamos mecanismos orçamentários para que esse benefício chegue a quem está contribuindo com o meio ambiente. Afinal, sem recursos, a gente não consegue fazer nada. Claro. Deputada Janete Pietá, eu soube que essa sua emenda está anexada, ela está ligada ela está à proposta de reforma tributária. Pensada como expressão que nós usamos aqui. Ela está anexada, está juntada, está pensada. A reforma tributária. Isso é um impeditivo para que ela ande? Olha, é isso. Eu já fiz 2 pedidos de desapensamento. No caso de por quê? Sabe por quê? Eu acho o seguinte, eu acho que quer se tratar o todo, mas o todo está tão difícil de ser discutido e de ser... as pequenas providências. E retarda aquelas medidas que nós podemos já tomar. Inclusive, eu procurei o relator Sandro Mabel, procurei o secretário da casa, antes do doutor Sérgio, o doutor Mozart e agora o doutor Sérgio, dizendo isso, olha, eu convivo. Eu estive no fim de semana passada em Nazaré, Perdões, e eu vejo o quanto tem de limites. E esse dinheiro que talvez para uma grande cidade pode não ser nada, que normalmente elas são pequenas, elas constituirão um benefício fundamental. Além disso, com isso nós poderemos estimular, desenvolver o meio ambiente, o respeito à natureza, né? Como, por exemplo... Mas aí eu vi aqui na justificativa da emenda, diz aqui que as principais áreas de proteção abrangem 1.807.378 hectares. É muita coisa. É muita coisa. No Brasil. Aí eu vou passar rapidamente, aleatoriamente aqui, vou citar alguns. Entre os vários estados, você tem Rio de Janeiro, Alagoas, Distrito Federal, por exemplo, Rio de Janeiro, São Bartolomeu. O Rio de Janeiro, nós temos uma área Petrópolis, você vê o que está ocorrendo, né? Com todos aqueles problemas. Com todos os problemas. A Bacia do Rio descoberta aqui no Distrito Federal. A área da Cantareira, em São Paulo. A Jericoacoara, a praia, eu não sabia, ela está aqui, né? Jericoacoara. E por aí vai, Pernambuco, Fernando de Noronha. Veja, Fernando de Noronha já existe uma restrição. Mas por que é tão caro ir até a Fernando de Noronha? Porque ela depende de tudo, né? Do Estado, né? Que ela pertence a Pernambuco. Ao Estado de Pernambuco. E então Recife, ao Estado. Então, se nós tivéssemos recursos para investir, a população de pescadores e as comunidades ali estariam altamente beneficiadas e não teriam um custo de vida tão caro, né? Como eu estava vendo aqui, Cavernas do Peruaçu, Minas Gerais. Caverna do Diabo. Morro da Pedreira, em Minas. Serra da Tabatinga, no Maranhão, entre Maranhão e Tocantins. Ibirapuitã, no Rio Grande do Sul. Aniatom-Mirim, Santa Catarina. A gente fica falando aqui, a gente está falando em Engatu, né? Que é a língua básica, o tupi básico. A gente nem sabe que a gente fala em Engatu. Pois é. Então, toda essa diversidade, toda essa imensa quantidade que eu falei aqui, 1.807.000
800 1 mil... milhão e quase 900 quase 900, 800 mil hectares. É muito espaço para pouco cuidado. Para muito pouco cuidado. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem recurso. É. E também, se o Brasil não entender, e aí eu digo enquanto deputada federal, se nós não entendermos que nós precisamos agir rapidamente ao nível orçamentário, não esperar o projeto acabado, mas já tomar algumas iniciativas como essa, que possibilita que essas cidades tenham forma de sobreviver com dignidade, tendo em vista. E mais, é uma contribuição para o planeta. Não é uma contribuição só para o povo brasileiro, essa PEC. Eu noto que a senhora fica emocionada quando fala no assunto. É muito caro isso para a senhora, né? É muito. É caro porque eu convivo com cidades que eu, desde 2006, eu estou com esse discurso, faço toda uma movimentação para tentar votar. Posso perder, pode-se reduzir o valor, mas o que não pode é ficar apenas no discurso de um belo sistema ecológico, de um belo meio ambiente e não se retira recursos para fazer essa questão. Deputada Janete Pietá. Você pegou... E por isso que eu coloquei isso na palavra aberta. Queria falar para você que existem projetos que pensam nessa questão, que o sonho continua e que nós vamos manter nessa luta até que um dia seja aprovado. Com certeza. Conte com a nossa torcida. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você de casa pela audiência. Um abraço e até a próxima.